Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós continuamos o nosso assunto sobre esquecimento do passado, um assunto que se encontra no capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Bom, nós já trabalhamos algumas questões e hoje vamos começar aqui nessa terceira parte, em que vamos tratar dessa questão aqui, 398. A pergunta que nos é trazida é a seguinte: sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Os espíritos nos respondem o seguinte: até certo ponto, é preciso, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Olha que interessante. Quer dizer, nós estamos estudando a questão do nosso esquecimento do passado e muitas das vezes nós nos perguntamos se seria possível que a gente tivesse alguma lembrança daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos, daquilo que aconteceu nas nossas eh, anteriores existências. E é importante ressaltar que, além destas perguntas, né, é importante ressaltar que este esquecimento ele resulta da grosseria da matéria que serve à composição, à constituição do corpo que nós estamos aqui utilizando enquanto encarnados. Nós sabemos que a grosseria da matéria, ela é gradativa, né? Ela é mais ou menos grosseira de acordo com o mundo no qual o espírito está encarnado. No nosso caso, em um mundo de provas e expiações, ainda um mundo que recebe espíritos que ainda precisam expiar o seu passado, bem como passar por novas provações para que eles possam progredir. Neste mundo, a grosseria da matéria ainda é bastante alta, é bastante elevada. E isso acaba interferindo na capacidade do espírito de ter acesso às suas lembranças de outras existências enquanto está encarnado. Nós estudamos e nós já compreendemos que isso é necessário porque, do contrário, na nossa atual condição espiritual, se esse esquecimento não acontecesse, nós teríamos grandes inconvenientes nas nossas relações sociais, ou seja, aqueles que estiverem ao nosso redor e nós, enquanto espíritos encarnados, com a capacidade de lembrar aquilo que aconteceu entre nós em outras existências, isso poderia afetar muito as nossas relações, fazendo com que a gente se afastasse, às vezes, daqueles espíritos, né, ou se afastasse daquelas pessoas que estiveram conosco em outras encarnações, onde elas fizeram mal para nós ou nós fizemos algo mal para elas. Né? Então, esse esquecimento é necessário. Aí a gente entende, né, que, sendo necessário, ajuda no nosso progresso espiritual. Por isso. Agora, será que seria possível, mesmo assim, mesmo compreendendo a utilidade desse esquecimento, será que seria possível ainda lembrar das coisas do passado? E aí nós estudamos que, através das situações que nós passamos, isso poderia nos auxiliar a ter uma ideia daquilo que nós fizemos ou passamos nas nossas existências anteriores. Mas as situações que nós passamos, elas nos auxiliam até certo ponto, né? Porque, de fato, o que realmente permite a gente compreender o que nós fizemos, os nossos erros do passado, as nossas dificuldades, as experiências que nós tivemos, é mais aquilo que nós carregamos dentro de nós, são as nossas tendências instintivas. Ou seja, as características que eu trago de maneira inata no meu ser, né, que me fazem ter uma ideia daquilo que eu fui no passado. Por exemplo, se eu tenho uma tendência ao vício, se eu tenho uma tendência, né, ao roubo, etc. Então, essas características podem me auxiliar também, até um certo ponto, a entender aquilo que aconteceu no passado. Né? Então, por isso que ele fala aqui, né? Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seria possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Então, eles respondem até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque é preciso que a gente leve em consideração que a melhoria que nós também fizemos no plano espiritual
neste intervalo entre a minha última encarnação e essa, ali nesse intervalo, eu poderia também ter aprimorado a mim mesmo, enquanto espírito errante, né? E isso pode ter tido um impacto nesta minha existência atual. Então, olha só, vamos lembrar alguns conceitos aqui importantes. Lá na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, na questão 226, é questionado o seguinte. Aqui a gente está falando sobre, né, espíritos errantes. O assunto é espíritos errantes aqui. Espíritos errantes. Olha só o que nos é trazido aqui. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Então, só para a gente lembrar do conceito, ó. Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, olha só que interessante. Kardec nos deixa um esclarecimento aqui, ó. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, igual a gente aqui agora, isto é, ligados a um corpo material, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorarem. E espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então a gente pode dividir nesses três grandes grupos. Espíritos errantes são espíritos que não estão ligados a um corpo material, ou seja, não estão encarnados, e que estão ali aguardando uma nova encarnação para continuarem o seu progresso espiritual, né? Agora, aqui nós somos espíritos encarnados. Entretanto, neste intervalo entre uma encarnação, o espírito ele continua também a sua atividade enquanto espírito, o que permite ele a aprender, a estudar. Isso nós vamos ver aqui também, na questão seguinte. Mas continuando a explicação do Kardec fala o seguinte, ó, entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Para a gente ter uma noção disso, vamos pegar ali a obra do André Luiz, por exemplo, A Vida no Mundo Espiritual. Vamos pegar ali as obras de Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo, né, os relatos que ele nos traz também nos seus livros. Muito interessante, né, de ver e estudar ali como os espíritos trabalham, progridem e estudam no plano espiritual. Quais são as missões que eles cumprem em auxílio ao próximo, em auxílio a outros espíritos, ou mesmo em auxílio aos espíritos que estão encarnados, né? Na sequência, né, a gente vai ver essa questão 227 aqui. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Eles, os espíritos respondem, estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Olha só, estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Vêm, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Quer dizer, aqui, a depender das escolhas que o espírito faz também na erraticidade, ninguém aqui está sendo impelido, né? Fala, obrigado a fazer esse tipo de estudo. Né? A gente pega lá o nosso lar, né? Acho que a gente vai lembrar daquela situação que o André Luiz ele é atendido junto com aquela senhora que já estava ali na colônia Nosso Lar há muitos anos, né? E aí é questionado ela. A senhora, ela queria, né, visitar os parentes, né, os familiares que ainda continuavam encarnados. Né? E é questionada, mas a senhora tem méritos para isso, né? A senhora tem trabalhado para conseguir o direito de fazer essa visita? Ela, olha, eu já tentei isso, mas não gostei. E aí o- eu não lembro se era um ministro, né? Mas enfim, o espírito ali superior que estava aconselhando ela diz o seguinte: mas e aquele trabalho? A senhora não procurou fazer? Ela, não, mas eu não me dou muito bem com isso. E esse outro trabalho? Ah, também não. Então, assim, escolhas que ela mesma fazia, mas que resultaram em uma inatividade para ela que não trouxe nenhuma melhoria de si mesmo, no sentido de se exercitar para alterar a sua situação. Obviamente que, mesmo nessa inatividade, a gente acaba evoluindo, né? Porque ela, pela própria dor que ela sente em não poder visitar aqueles que ela tem um sentimento mais profundo,
esta ausência ali faz com que ela mesma acabe chegando ao ponto de, olha, eu preciso procurar algo para mudar a minha situação. Tanto é que ela chega até aquela pequena reunião, né, onde ela é esclarecida da necessidade do trabalho. Né? Então, é interessante de pensar sobre isso, né? Que ali, no plano espiritual, a gente tem a possibilidade de trabalhar, de estudar, de se preparar. Mas é necessário que a gente também queira, enquanto espíritos. E a gente pode trazer essa pergunta para nós hoje. Será que aqui, durante a nossa encarnação, né, aqui, agora, será que nós estamos procurando um trabalho que nós podemos auxiliar ao próximo de maneira voluntária, né? Assim, fora as nossas obrigações corriqueiras, né? Será que a gente também procura algo para oferecer ao próximo ali de uma maneira voluntária, né? Doando um pouco mais daquilo que a gente pode? Será que a gente também está procurando se instruir tanto com relação às grandes verdades, mas também com relação a nós mesmos, dentro desse universo que nós temos aqui? Será que a gente está procurando se autoconhecer para, a partir destas análises, é, se esforçar em determinadas características de tal forma a permitir que a gente se melhore, né? Então é isso. Olha só, lá no plano espiritual a gente estuda o passado e procura meios de nos elevarmos. Aqui na nossa existência nós também podemos fazer isso. Eu posso inclusive olhar para o meu passado hoje, nessa minha atual existência, e falar o seguinte: poxa, eu errei bastante nesse caminho aqui, nessas escolhas que eu fiz. Isso só me trouxe sofrimento para mim e para os outros. Não é um caminho que eu deveria seguir. Então, hoje eu posso tomar um caminho diferente. Olha, aquelas situações que aconteceram, se eu olho, né, estudo um pouquinho aquelas situações, eu vejo que o que estava guiando as minhas atitudes naquele contexto era muito baseado em um orgulho, em um egoísmo da minha parte. Então, vou tentar mudar isso aqui em mim, né? Isso que a gente faz lá no plano espiritual, porque nós temos uma ideia mais clara daquilo que resulta em felicidade para o espírito, mas que hoje, através dessas compreensões, né, dos estudos do, da, daquilo que os espíritos nos trouxeram, do próprio evangelho que Jesus nos trouxe, que é a base de tudo, tudo isso que nós estamos aqui estudando se resume a aquilo que Jesus nos ensinou, né? Ele inclusive fala, né? Toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, né? Então, é isso tudo. É, é, é a base para isso que a gente está estudando, né? Então, olha só, voltando à nossa pergunta, é possível, né, que através dos nossos pendores instintivos seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu, né, até um certo ponto. Entretanto, é preciso levar em conta a melhoria que possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Então, com esse estudo que a gente acabou de fazer, quer dizer, lá no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, pode ser que o espírito tenha tido vontade, tenha tomado ou feito escolhas que ele foi estudar, que ele foi aprender, que ele foi trabalhar pelos outros, e isso tudo pode ter resultado nele numa grande melhoria espiritual. E que, como resultado, pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a anterior, que a precedente, né? E aí o Kardec ainda pergunta na sequência: poderá também ser pior? Isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Olha que interessante a pergunta, né? E os espíritos nos respondem o seguinte: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, poderá ser arrastado a novas faltas, consequentes à posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam antes um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou parar, nunca, porém, de retroceder. Então, aqui a gente precisa entender um pouquinho, porque aqui a gente está falando que nessa nossa existência podem acontecer que o espírito tenha ou venha a cometer, né, faltas que talvez ele nem tenha tido praticado na anterior, mas e que, né, são de um certo ponto de vista até piores, né, vamos colocar assim. Vamos supor, nessa existência eu venha a cometer muitos erros com bebida, por exemplo, com o vício, mas que na existência anterior eu não tenha tido esse tipo de contato, né? Então, é o que acontece. Poderá ser pior também a existência atual, onde o espírito poderá cometer nesta existência faltas que não praticou na precedente. E aí, assim, como que ele então está melhorando e vem a cometer faltas que antes ele não tinha cometido? Né? Então, vamos ler de novo a resposta. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas,
as provas, poderá ser arrastado a novas faltas consequentes à posição que escolheu. Mas em geral, essas faltas denotam antes um estacionamento que uma retrogradação, porque porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca porém de retroceder. Então, é importante a gente pensar agora o seguinte: lá na erraticidade, como nós vimos, né, os espíritos eles podem vir a estudar o seu passado e procurar meios de se elevar. Então, vamos supor que esse espírito ele tenha chegado a um grau de evolução no qual, lá na erraticidade, lá no plano espiritual, ele tenha uma condição de saber, ele já chegou a um patamar em que ele tem condições de saber o que seria bom ou ruim para ele, né, que ajudaria no progresso espiritual ou atrapalharia o progresso espiritual. Lá no plano espiritual, a gente vê as coisas com mais claridade, né? Então, o espírito ele consegue enxergar mais claramente aquilo que vai auxiliá-lo no seu progresso espiritual e ele escolhe, muitas das vezes, caminhos que seriam bastante árduos, que seriam grandes provações para ele, porque ele entende que aquela existência frente à eternidade é muito rápida e que essas provas o auxiliariam a progredir mais rapidamente, resultando por fim, em uma felicidade muito maior para o seu espírito. É como se a gente estivesse doente e a gente fala o seguinte: poxa, eu vou lá no hospital, eu vou tomar uma injeção, vai doer bastante, eu sei qual que é, a bezetacil, né? É um pouco mais, né, não sei se ainda tem a bezetacil, mas antes a gente tomava bastante bezetacil, né? A gente sabia que ia doer, mas que melhorava rapidinho, né? Mas, assim, vou lá no hospital, eu sei que vai doer, mas eu vou sarar rapidinho, né? Isso vai resultar para mim uma situação melhor. E a gente lá na espiritualidade, lá no plano espiritual, é assim, vou passar por essa prova que vai ser bastante dolorida, mas que vai resultar para mim em uma felicidade maior, né? Então a gente acaba escolhendo novas provas, novas situações que vão colocar, né, sob avaliação aquilo que nós carregamos dentro da nossa essência espiritual. Quer dizer, aí nós estamos com vistas ao futuro. Então, quer dizer que nem sempre, como ele está falando aqui, né, as faltas que nós podemos vir a cometer nessa existência vão ter, de fato, uma relação com aquilo que nós, né, passamos na outra existência. Por quê? Pode ser que o espírito tenha escolhido determinadas situações ou contextos onde ele seria colocado para provar a sua elevação espiritual e que, se ele não conseguir vencer, né, as suas próprias, a própria situação ali, né, se ele sucumbir, então ele pode vir a cometer faltas que antes ele não havia cometido. Então, essa explicação, ela é dada aqui, ó, também no livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 6 da vida espírita, que fala das escolhas das provas. Eu coloquei aqui só. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu coloquei aqui só. Nós colocamos aqui só duas questões, mas que nos auxiliam a compreender. Olha só. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, onde os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas, apenas o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio. Olha só que interessante. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha só que interessante. E os espíritos respondem: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos, se lhe acham assim, o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é do homem. Se o perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, o que Deus permitiu. Quer dizer,
É o espírito que está exercendo o seu livre-arbítrio, entendendo que ali ele encontraria uma oportunidade de se adiantar, ele escolhe então passar por aquela situação, ele se expõe àquela situação, né? Porque ele viu vantagem e entendeu que ali seria uma grande oportunidade para se adiantar. Agora, se ele sucumbe naquele contexto, isso também é resultado do seu proceder, da sua essência espiritual. Mas nisso tudo a gente encontra a sabedoria divina, porque Deus nos concede essa liberdade de agir, de caminhar, de progredir, onde nós, através dessas experiências, vamos aprendendo o que é o certo, o errado, o bem e o mal. Acontece que, se nós errarmos, nós não vamos estar é, como fala, nós não vamos ter uma condenação eterna, né? Ou seja, nós não vamos ser condenados por esse erro de maneira eterna, como antes nós compreendíamos, né? Não. O que nos vai acontecer é que nós teremos outras oportunidades de recomeçar aquilo que nós não conseguimos fazer. Nisso, a gente vê a misericórdia e bondade de Deus que nos dá, né, novas oportunidades, sempre. Nós nunca vamos estar privados de oportunidades que nos vão permitir a nossa reconstrução, o nosso redirecionamento, o nosso reaprendizado, né? E isso vai se dar por meio dessas vidas sucessivas, por meio da reencarnação, né? Então, olha que interessante essa pergunta aqui, 259. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e escolhemos? Olha só que interessante. Será que tudo que acontece é que a gente previu e nós escolhemos? Então, todas não, porque não escolhestes e previstes tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas, né? Em outras perguntas, de uma outra maneira, né? Será que é tudo pré-determinado, né? Um determinismo absoluto? Não, né? Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades são a consequência da posição em que vos achais e muitas das vezes das vossas próprias ações. Olha só que interessante, né? Isso é muito importante para nós. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Olha que interessante isso. Estes atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele evento. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Por exemplo, nascer naquela determinada família, né? Num meio, por exemplo, que nós escolhemos, onde nós estaremos expostos ao crime, né? Ou ao vício, porque isso faz parte das escolhas que nós tivemos, né? E a gente precisa ter essa analogia de acordo com as nossas escolhas. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, né? Acho que é buracos, né? Sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muita probabilidade de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se, ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Esses esclarecimentos dos livros do Livro dos Espíritos são muito importantes para nós, porque ajuda agora a gente a entender mais uma vez, né, esta questão aqui. Ó. Poderá essa nova existência ser pior? Isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Né? Quando eu falei pior, pior no sentido de cometer faltas, né? Que antes ele nem tinha tido contato. Né? E aqui, mais uma vez, depende do seu adiantamento. Se não souber das provas né, que foram ou que são colocadas como vistas ao futuro também, né, não apenas ao passado, não apenas com relação à expiação do passado, mas também com vistas ao progresso, né, do espírito, poderá ser arrastado a novas faltas, consequentes à posição que escolheu. Então, se ele sucumbe a essas provas que ele escolheu, ele pode vir a cometer faltas que antes ele não tinha cometido. Né? Mas, em geral, essas faltas denotam antes um estacionamento que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder.
né? Tem até essa questão aqui do Livro dos Espíritos, né? A 118. Podem os espíritos degenerar, né? Voltar para uma condição, né, como fala? No ponto de vista do progresso espiritual, pode ele retroceder, né, voltar na escala de progressão espiritual? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí ele veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Quer dizer, se ele vier a sucumbir naquela situação, ele vai ter aquela experiência, ele vai guardar aquela experiência junto de si e ele nunca mais vai esquecer. Mas essa experiência vai auxiliar também para que ele compreenda o que é o certo e o errado, o que distancia ele da perfeição. Porque, na verdade, estas, estas faltas que ele possa vir a cometer vai resultar em si mesmo um desequilíbrio, um sofrimento que ele vai experienciar, se não na vida atual, numa vida futura, ou mesmo na erraticidade, quando ele voltar à pátria espiritual. E este sofrimento vai fazer com que ele perceba o erro no qual ele se enveredou, né? Então, isso tudo auxilia no progresso do espírito e não faz com que ele retrograde, né? Então é isso, pessoal. Hoje aqui nós fizemos essa questão 398 nesse estudo, né? Falta a questão 399 que a gente vai fazer aqui num outro vídeo, num outro estudo, tá? Para não ficar muito grande esse. Mas agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela oportunidade, agradecemos aos bons amigos do plano espiritual que nos auxiliam sempre, né? A nos direcionar por essa nossa encarnação, por nos auxiliar a suportar as dificuldades, as provas que nós escolhemos, né, durante essa nossa caminhada, e que a gente tenha sempre confiança em Deus, em Jesus, entendendo que as coisas que nos acontecem servem para que a gente possa, né, expiar o nosso passado, resgatar as nossas dívidas, mas também servem para que a gente possa progredir, né, servem como um meio que nos auxilia no nosso progresso espiritual. Então, vamos ter essa confiança, esta resignação, né? Aceitando com o coração, para que a gente possa vencer com bom ânimo todas as nossas provas, né? Que vão acontecer inevitavelmente nessa nossa existência, neste mundo de provas e expiações. Então, que Deus nos abençoe, que todos nós fiquemos com Deus e nos encontramos no próximo estudo.